Olá para você que está tentando melhorar a sua pronúncia. Você está agora acessando o mini curso Pronúncia Perfeita em Inglês da Lingo International. Hoje nós vamos trocar uma ideia sobre como soar mais americano, quais são as técnicas e dicas que eu posso dar para você continuar evoluindo na sua audição e na sua pronúncia do inglês americano, especialmente. E uma das principais diferenças entre a forma como um americano fala e a forma como os brasileiros falam é que os gringos não mexem os seus lábios tanto quanto nós. Os americanos fazem a maioria dos seus sons aqui na garganta e eles usam a sua língua muito ativamente. Agora, se você tentar fazer os sons do inglês americano daquele mesmo jeito que você faz o R americano, você vai se sentir muito mais próximo do inglês nativo do que se você tentar pronunciar cada som com muito cuidado, assim como você faz no português, com aonde o som sai mais por aqui, é um som mais anasalado, o som do português comparado ao inglês americano. Então, como a maioria dos americanos vem de outro lugar, o inglês americano reflete o sotaque de muitos lugares, muitas terras. A musicalidade da fala, ela se tornou muito mais exagerada do que a do inglês britânico, por exemplo, desenvolvendo uma entonação forte e muito distinta. Se você usar essa entonação, você não só será mais fácil de entender, mas você também parecerá muito mais confiante, dinâmico e persuasivo. A entonação, ou a música da fala, ou a ginga da fala, é o som que você ouve quando uma conversa está muito longe para ser claramente ouvida ou compreendida, mas perto o suficiente para você saber a nacionalidade das pessoas que estão conversando. A entonação do inglês americano, ela dita as ligações e a pronúncia, e ela indica o humor e significado. Sem a entonação, a sua fala seria plena, ela seria plena e plana, mecânica e muito confusa para o gringoloide. Mas o que é o padrão de entonação americano? Como ele é diferente de outras línguas, por exemplo? For example, if you hear a Japanese person speaking English, o som seria muito mecânico e sem emoção para um gringo. Nos German peoples, a entonação deles parece muito mais rígida, né? Eles parecem brabos o tempo todo, os alemães. A man from Paris, on the other hand. Sua entonação sobe no final de cada frase e tem entonação tão forte que ele soa romântico e altamente emocional, não? O que talvez não seja apropriado para uma palestra ou reunião de negócios bem conservadora em inglês. Bom, não fale palavra por palavra. Se você falar por palavra, palavra por palavra, como eu fiz anteriormente, e como muitas pessoas fazem que estão aprendendo aquele inglês impresso, não expresso, impresso, o dos textos e livros tradicionais, você vai acabar soando muito mecânico e estranho até. E você deve ter notado que a mesma coisa pode acontecer no português. Pense em português por um momento. Quando alguém lê um discurso, palavra por palavra, mesmo um nativo, ele soa rígido e constrangido, não é? Bastante diferente de um tom de conversa normal. Você tem que conectar as palavras para formar grupos de sons. É aqui que você vai começar a fazer algo completamente diferente do que você tem feito em seus estudos de inglês anteriores. Esta parte poderá ser a mais difícil para você, porque vai contra tudo que você já foi ensinado antes. Agora, cada palavra pode ter uma ou várias sílabas. As pequenas unidades de som que formam as palavras, sabe? Palavra tem 3 sílabas. São pequenas unidades de som que constroem essa palavra. Palavra. Então,
Cada palavra pode ter uma ou várias sílabas, as pequenas unidades de som que formam essas palavras. Mas o que você não sabia é que estas sílabas são às vezes conectadas entre as palavras, formando sons que você não vê no inglês escrito. Eu vou explicar um pouquinho mais. Os gringos americanos não pronunciam Jack is on the Titanic. O Jack está no Titanic. Eles não pronunciam Jack is on the Titanic. Eles pronunciam Jack is on the Titanic. Essas conexões deixam a pronúncia de uma frase muito mais suave, muito mais fácil. Então, permitindo a conexão entre duas palavras, que ali no inglês impresso você jamais vai saber que essas palavras se conectam. Então, ele permite a conexão entre essas duas palavras por uma única unidade de som, ou seja, elas são conectadas ali por aquela unidadezinha, tem uma sílabazinha que trabalha entre as palavras. Então, agora, nós não temos mais apenas aquelas sílabas que estão dentro de cada palavra. Você percebe que há sílabas entre as palavras por uma simples regrinha de pronúncia. Bom, você vai aprender a conectar essas palavras nas próximas aulas. Agora, como realmente falar como um americano? Mais uma coisa que mostra como o inglês é uma língua musical é onde os sons são feitos mais abaixo da garganta, que no português, como eu falei anteriormente. São os sonzinhos que eu chamo de som de sapo. Você alcança ele fazendo o som R. Ou você pode também tentar pronunciar as palavras Rod is running with the red rum. Red rum, red rum. Rod is running, running with the red rum. O Rod é o nome, é o substantivo. Rod está correndo com o rum vermelho. Rum é uma bebida alcoólica. Então, Rod is running with the red rum. Red rum. Rod is running with the red rum. So, neste sentido aqui, você vê que o R é um som muito recorrente, muito popular, esse R de sapo. Por isso eu sempre digo que os americanos têm uma parte 10% de DNA de sapo, porque esse R nos lembra um sapinho. Então, Rod is running with the red rum. E a gente não tem esse som, então a gente acaba falando Rod is running with the red rum, certo? E aí a gente pega e vê que esse R, mas muita gente ainda tem dificuldade. Então, perceba aonde você pronuncia essa letra R como um sapinho. E nesse local é aonde os seus sons deveriam estar sendo pronunciados em inglês. E essa é a razão porque as pessoas parecem ter uma voz quando falam em português e outra quando falam em inglês. Os brasileiros fazem os sons mais nasais, onde o som americano acontece mais na garganta inferior. É isso aí para esta aula de pronúncia. Muito obrigado pelo seu tempinho e até a próxima aula. Keep on practicing.